Boa noite, Eliana. Vou esperar o pessoal entrar para começar, tá bom? Tá me ouvindo bem? Tá bem. Boa noite, professor Newton. Fala, Gigli. Só esperar o professor entrar aí. Ô, professor, Ô, boa noite. tá me ouvindo? Tudo bem, doutor Rafael, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Tudo bem, e você? Que honra, que satisfação aqui poder realizar uma live aqui com um grande médico. Realmente é excepcional aqui. Estou muito motivado, muito contente. Os amigos aqui também do INCOR ficaram bastante animados e vão participar da nossa live também. Mais uma vez, muito obrigado aí. Sensacional, a primeira de muitas, se Deus quiser. Obrigado. Com certeza, professor Newton. Na verdade, eu que agradeço aí o convite. Eu que me sinto honrado aí, né? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Mas eu vou falar um pouquinho do senhor antes. Por favor, me O gabarito do senhor. fale de você, por favor, aí, nós somos amigos aqui. Tá E bom. você mais jovem ainda, por favor. Tá. Boa noite, Mário. Pessoal entrando aí. Mário, Bom, Mário, isso. Mário. Professor Mário, que fizemos uma live na terça-feira, ele é professor docente da Universidade de Avaré. Fizemos, Nossa. fizemos uma live agora terça-feira, está no YouTube, no canal FREA, que é da Universidade de Avaré, e realmente muitos Uhum. participaram dessa live na terça-feira, um excelente profissional, e ele convidou os alunos também, né, para poderem participar dessa live também com o doutor Rafael aqui também, né? Nossa, que legal. É, professor, pode começar aqui? Eu posso começar falando? O senhor prefere Da falar? minha parte, tudo bem. Geralmente nas lives, Tá. doutor Rafael, as pessoas se apresentam, né? Se você quiser se apresentar, Isso. depois eu me apresento e a gente vai comentando aqui o conteúdo com os nossos seguidores amigos, né? Tá certo. Bom, primeira coisa que eu vou falar é que essa live vai ficar salva, né? Eu pedi para o professor para eu abrir a live, porque aí eu consigo deixar salvo lá no meu Instagram, tá? E, bom, vou começar aqui falando de mim. Na verdade, eu sou médico, cardiologista aqui de São José dos Campos. Fiz minha formação médica na faculdade no interior do Rio de Janeiro, em Valença. Depois, né, eu fiz cardiologia clínica lá na Santa Casa do Rio. Fui para São Paulo fazer hemodinâmica na Beneficência Portuguesa e vim parar aqui em São José já há 6 anos. Né? Hoje, na verdade, eu atuo mais como cardiologista clínico, fazendo prevenção, do que como hemodinamicista, que eu deixei um pouco de lado essa área, né? Porque eu pensei que o foco principal vai ter que ser realmente a prevenção, né? E não ficar tratando lá a ponta, né? Eu posso apresentar o senhor? Bom, doutor, por favor, eu agradeço aí, imagina que é isso, contente, muito honrado. Bom, eu fico muito lisonjeado aí com o convite do professor Newton Nunes, né? O professor Newton, ele formou em Educação Física na USP em 92, né? Ele fez especialização em reabilitação cardiovascular no INCOR, tá? Em 93. Ele é mestre e doutor pela USP. Ele é professor da USP desde 94, né? Ele ministrou já mais de 500 cursos aí entre fisiologia cardíaca, né, reabilitação cardiovascular no Brasil e no exterior. Tem um livro publicado já, que é o livro de avaliação cardiopulmonar e treinamento físico. Então, assim, é uma pessoa altamente gabaritada para falar conosco sobre
o tema da nossa live, né, que é avaliação física e prescrição de treinamento. Tá? Professor Newton, se quiser falar alguma coisa antes, fica à vontade. Bem, primeiro, dar boa noite novamente aos nossos amigos que estão entrando, parabenizar, né, o doutor Rafael pelo brilhante currículo, brilhante história dele, muito jovem, certamente ainda vai tratar e ajudar muito dos pacientes aí, certamente parabéns aí pelo seu currículo, pela sua atuação profissional e pelo consultório novo, que eu já comentei também no Instagram, já vou fazer a propaganda do doutor Rafael também. Abraço a todos de São José dos Campos também. Já fui várias vezes lá para São José dos Campos em cursos. E agradeço a minha apresentação pelo doutor Rafael. Obrigado pelos adjetivos também. Muito obrigado. Fico muito contente, graças a Deus. Estou aqui no INCOR agora, onde eu trabalho já há 27 anos. Vai completar agora 27 anos. Desde os 21 anos eu trabalho aqui, desde que me formei, como o doutor Rafael comentou. Atuou como professor aqui no Instituto Coração de São Paulo, no Hospital das Clínicas. Atuando com os cardiologistas, com a equipe multidisciplinar, multiprofissional, realizando avaliação cardiopulmonar, atuando com reabilitação também e ministrando aqui o conteúdo dos laudos dos exames. Então, elaborando o laudo dos exames também aqui para os pacientes que vêm aqui no INCOR. E aí, capacitando os profissionais que vêm aqui, médicos, profissionais da educação física, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos que vêm aqui, que trabalham e que vem para nos visitar e fazer os nossos cursos aqui também. Por trabalhar nessa área, por isso que eu escrevi o livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, que o Dr. Rafael comentou, que está no site da editora Ateneu. Até lá o meu livro, publicado há 2 anos atrás, já deve ter esgotado aí agora a primeira edição, que nós lançamos na SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, em 2018. Então, muito obrigado pelas palavras, Dr. Rafael. Muito obrigado. Muito bom. Fui pesquisar um pouco do senhor para poder falar. Eu vi. Poxa, muito obrigado. Eu falei, como ele sabe tudo isso? Obrigado, muito obrigado. Bom, então eu vou começar falando aqui um pouquinho, tá? Vamos falar por que a gente escolheu esse tema, tá? E eu sugeri esse tema, né? Porque, assim, hoje a gente sabe que obesidade e sedentarismo é uma epidemia, na verdade, uma pandemia, né? 1 em cada 4 brasileiros, segundo a OMS, é obeso. Então, 25% da população é obesa, né? E 45% da população brasileira é sedentária, segundo o estudo do Ministério da Saúde. E a principal causa desse sedentarismo, veja que a maioria é por falta de tempo ou porque não gosta de fazer atividade física, né? E eu sou uma pessoa que representa muito isso. Eu falo isso para todo mundo. Eu não gosto de fazer atividade física. Mas uma coisa é você não gostar. E a outra coisa é você realmente precisar fazer. Muita gente não gosta do trabalho, mas trabalha. Né? E, infelizmente, a saúde é uma coisa que você não vai conseguir comprar com dinheiro. Então, pode trabalhar o tempo que for. Se você adoecer, não adianta ter dinheiro que você não vai conseguir recuperar a sua saúde. Né? Então, a gente vai falar, e por conta disso, o que acontece? A OMS, ela recomenda, né, uma recomendação mundial, que todo mundo deva praticar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa, né? E aí, professor Newton, eu deixei no meu Stories aberto várias perguntas, né, para quem quisesse fazer perguntas. E aí, tem algumas perguntas que eu gostaria de repassar para o senhor, e o senhor responder, se puder, tá? Claro, por favor. Então, a primeira pergunta que me fizeram aqui é como que a gente mede essa atividade física? O que é uma atividade física moderada e o que é uma atividade física intensa, né? Como que a gente faz essa medição? Isso. Excelente questão, excelente estratégia também no Stories, doutor Rafael. E os dados que o doutor Rafael comentou são, por coincidência, também os dados que eu apresentei na Universidade de Avaré, agora na terça-feira, usando uma outra plataforma que não é o Instagram, onde eu projetava os dados pelo PowerPoint. E esses dados corroboram, né, ratificam o que o doutor Rafael comentou. Número de passos, minutos por semana, 150 minutos moderado, 75 mais vigoroso. Número de passos por dia, eu apresentei um trabalho, né, agora complementando o que o doutor Rafael comentou, já respondendo também a questão, que existem aplicativos e nós usamos com alguns pacientes aqui no hospital atualmente também, e hoje praticamente todos têm celular, número de passos por dia, para deixar de ter esse percentual de sedentarismo.
Então, pelo menos, esses estudos de JAMA, uma revista internacional de 2020, esse ano, mostrando que se você fizer, né, próxima informação importante, além do que o Dr. Rafael já comentou inicialmente, 10 mil passos por dia, você já diminui 5 vezes a chance de mortalidade. Então, isso é incrível. Você tem a chance de morrer né? Mas se você for sedentário, você quintuplica, fica 5 vezes mais propenso à mortalidade. E se você, então, caminhar 10 mil passos por dia, já diminui 5 vezes. E esse valor é mais significativo para pessoas acima de 65 anos. Eu já vou comentar do moderado do intenso também. Então, essa é a questão importante. Além da Organização Mundial de Saúde, tem o Vigitel, que é uma de 2019, que é através de pesquisa por telefone, e dá para ter uma noção do sedentarismo, que é muito próximo dos dados que o Dr. Rafael comentou também. Então, a pandemia que nós estamos passando, mas, na verdade, a pandemia do Covid é importante, é claro, mas a pandemia da obesidade e do sedentarismo, em termos estatísticos, é muito maior e existe há muito mais tempo. Né? E o doutor Rafael comentou do treinamento físico, que é importante você ter esse prazer ou encontrar uma atividade que te dê prazer. Por quê? É o livre-arbítrio, a lei do universo. Você vai colher o que você planta. Então, é simples, a regra é simples. Você vai fazer exercício por prevenção ou por reabilitação. Tem essas duas maneiras. Se você treinar por prevenção, ótimo. Você vem aqui no INCOR fazer os exames com a gente, preventivamente, uma vez por ano, na média que os médicos recomendam, o cardiopulmonar. Se você não fizer, ou você vai ter um evento fatal, ou você vai treinar aqui com a gente no INCOR ou em outro hospital de reabilitação por reabilitação. Então, a regra é simples, né, doutor Rafael e amigos? Ou é prevenção ou reabilitação. Ok, se você vai seguir essa meta dos 10 mil passos por dia, ou então 150 minutos por semana, 75 mais intenso, existem as maneiras laboratoriais, que eu vou comentar rapidamente, e uma maneira mais subjetiva. Laboratorial, você fez um cardiopulmonar, através do VO2, limiares ventilatórios e frequência cardíaca, o profissional que vai te prescrever o treinamento, ele vai te dizer o pace, o ritmo, a frequência cardíaca de uma caminhada moderada, de uma caminhada intensa, ou de uma corrida moderada, de uma corrida intensa. Isso é o correto, realizar o exame e você quantificar. Mas nem todas as pessoas conseguem ou vão poder fazer nesse momento atual. Então, de uma maneira assim, bem simples e abrangente, o que seria um exercício leve? Aquele que você consegue caminhar com um amigo e conseguir conversar com ele, não ficar tão ofegante, respirando rapidamente, hiperventilando. Então, teoricamente, de uma maneira bem simples e abrangente, isso seria um esforço leve para moderado, e você deve fazer pelo menos 150 minutos por semana. E o que seria o intenso? Ou uma caminhada intensa para uma pessoa, ou uma corrida intensa para uma outra pessoa. Seria aquele ritmo onde você nem consegue conversar sem ter que fazer pausas nas palavras da sua frase, das suas frases. Então, isso é de uma maneira bem simples e abrangente. Está conseguindo conversar, como nós estamos conversando agora, sem pausa, é um esforço leve para moderado. Não consegue, está fazendo pausas, é moderado para intenso. Isso de uma maneira mais simples e abrangente. Não sei se o doutor Rafael concorda, isso é muito importante. Só para finalizar essa parte muito importante que o doutor Rafael comentou, também existem recomendações. Quem faz de 2.500 a 3.000 passos por dia é muito pouco. 2.500, 3.000 até 5.000 já é razoável. 5.000 a 7.500 já começa a ficar bom. E 7.500 para 10.000 para mais é excelente. Então, o American College coloca algumas classificações, né, complementando o que o Dr. Rafael fez agora na introdução. Então, são informações importantes, bacanas para os nossos amigos. Concorda, doutor Rafael? Concordo plenamente, professor Newton. E eu pesquisei também algumas coisas sobre os benefícios da atividade física. É aquilo que o senhor falou, né? Ou você vai fazer exercício físico para prevenção, sim, ou vai fazer reabilitação, sim, né? Sim. E para prevenção, olha como a atividade física é benéfica. Ela reduz em 54% o risco de morte cardiovascular. Reduz em 50% o risco de morte por AVC e 37% o risco de câncer. Então, as pessoas pensam só em doença cardiovascular e esquecem do câncer. Sim. Mas a atividade física, ela é preventiva para tudo isso, né? Para as duas principais causas de morte no mundo, que é doença cardiovascular e câncer. Sim. Né? Então, assim, tem diversos benefícios aí para a atividade física. Professor, uma dúvida. E aquelas pessoas que usam aqueles polar, frequencímetros, aquilo dali também,
qual é a finalidade de você ficar monitorizando a sua frequência cardíaca durante um exercício de aeróbico, né, por exemplo? E eu acho que o sinal dele tá ruim, pessoal. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ou coloca aqui no comentário, tá bom? Ou vocês podem fazer a pergunta clicando nesse ponto de interrogação, tá bom? Vamos só ver se o professor Newton vai conseguir voltar aqui na live. Ele caiu, acho que é o Encore lá que tá ruim, tá? Vamos esperar ele chamar de novo aqui. Deixa eu comentar enquanto isso, pessoal, só algumas coisas, né? A pulseira, né? Isso, hoje em dia tem muito smartphone, essas pulseiras que conseguem fazer a medida da frequência cardíaca e o professor vai comentar daqui a pouco, tá? Deixa eu comentar só uma coisa com relação aos sinais de alerta quando você vai começar a fazer uma atividade física. Quem são aquelas pessoas que têm que ficar muito atentas quando se é uma pessoa sedentária e está começando a fazer atividade física? Alguns sintomas a gente tem que ficar de alerta, como, por exemplo, dor no peito, se a pessoa sente uma palpitação muito forte, tontura, sensação de desmaio, né? Ao fazer esforço, tá? Se ela desmaia durante a atividade física, se ela tem uma taquicardia, né? Ou histórico na família de problema cardíaco, tá? Antes dos 60 anos, antes dos 50 anos de idade na família também é um risco, tá? Professor, deixa eu tentar te convidar aqui de novo. Estou enviando aí a solicitação, tá? E alguns cuidados quando você vai começar a prática de atividade física é praticar atividade física de forma regular, né? Ter uma alimentação adequada, procurar uma nutricionista para ver uma alimentação pré-treino, tá? Controlar bem o colesterol, controlar a pressão arterial. A gente sabe que durante a atividade física a pressão arterial sobe. Então, assim, a gente tem que estar com a pressão controlada, porque senão pode ter um pico hipertensivo muito grande e existem diversas doenças que podem descontrolar isso, né? Não fumar, não beber, tá? E as doenças mais comuns durante uma atividade física é o infarto, é a doença isquêmica, arritmias cardíacas, o paciente pode evoluir com uma insuficiência cardíaca, né? Um recado aí para quem acha que começar uma atividade física é perigosa. Hoje, a gente tem alguns dados estatísticos que mostram o quê? Que o sedentarismo, né? Deixa eu ver se ele conseguiu entrar. Ele não conseguiu entrar, tá? Que o sedentarismo, ele mata quase 5 milhões de pessoas por ano, tá? E ele é responsável por quase 6% das doenças coronárias, 7% do aparecimento de diabetes e 10% das causas de câncer de colo e de mama, tá? E quando a gente fala assim, eu posso começar atividade física, eu posso morrer, ter um quadro de morte súbita, que é quando você tem uma parada cardíaca durante uma atividade física. Veja que a incidência de morte súbita é muito baixa, tá? Quando a gente fala em morte súbita, tá? É quase de 1 para cada 165 mil praticantes de atividade física. Então, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que ter uma morte súbita, né? Em estudos com maratonistas, a gente tem uma morte para cada 133 mil homens durante uma maratona e um para cada 769 mil mulheres. Então, a morte súbita é muito mais comum em homens do que em mulheres, tá? Quando a gente fala de... Deixa eu ver a pergunta aqui. Acho que o professor Newton não está conseguindo entrar. Deixa eu convidar ele de novo, gente. Deixa eu mandar uma mensagem. Ele não vai conseguir entrar. Então, quando a gente fala de
cuidados durante a atividade física, a gente tem que pensar sempre em três coisas, tá? Na condição do paciente, ou seja, se você já é um praticante de atividade física, mas você está com febre, está resfriado, né, não dormiu bem, isso aí muda toda a sua fisiologia, toda a sua condição durante uma prática de atividade física. Então, mesmo que você seja um maratonista, mas se você está resfriado, se você está tendo febre, a sua condição mudou. Você pode ter uma morte súbita ao fazer uma atividade física, né? Nessas condições. A outra é a condição do ambiente. Frio extremo, lugar muito seco, ou um lugar muito quente, por exemplo, aqueles ultramaratonistas, né, que vão correr lá no deserto, no calor extenuante. Tá? Tudo isso, as condições do ambiente podem propiciar uma descompensação durante uma atividade física. Tá? E a outra questão é o tipo de exercício, ou seja, você vai fazer uma corrida de 5 quilômetros, 10 quilômetros, é um triatlo, é uma ultramaratona. Tudo isso vai influenciar no seu risco cardiovascular durante uma atividade física. Certo? Então, são essas três condições. A condição do paciente, a condição do ambiente em que você vai fazer a atividade física e o tipo de exercício. Professor, você está conseguindo entrar? Pronto. Conseguiu. Eu acho que é a internet lá. Vamos esperar ele entrar. Doutor Rafael, deu uma caída aí, né, professor? Aqui dentro do hospital, aqui no Encore, eu vim aqui, estou nesse escritório aqui no primeiro subsolo. Desculpe aqui a internet, mudei um pouquinho aqui, vamos ver. Desculpa, é importante manter aqui o dinamismo, o conteúdo aqui. Desculpa. Imagina, que isso, não tem problema. Deu certo, né? Isso, obrigado pela compreensão aqui. Eu estou usando a internet aqui do Encore, aqui do hospital, mas agora vamos ver se... Então, doutor Rafael, havia comentado sobre o frequencímetro, é isso, né? Isso. Então, vou comentar também a parte importante que eu ia complementar aquela primeira questão. As pessoas, às vezes, precisam criar um gosto pela atividade física e falam que falta de tempo. Com todo respeito, muitas vezes, falta de tempo é falta de prioridade. Por quê? Se a gente for analisar 30 minutos de 24 horas, 30 minutos de um dia, representa 2% de um dia. Então, a pessoa que fala que não pode fazer 3, 4 vezes por semana, 2% de cada um desses dias, 2% de segunda, 2% de quarta e 2% de sexta, acaba depois parando aqui no Encore fazendo por reabilitação que nós havíamos comentado. Né? Então, hoje tem aplicativos e principalmente frequencímetros que o doutor Rafael comentou. Então, se a pessoa tem condições, né, de ter um frequencímetro, né, então hoje é muito mais acessível para a população, fica muito mais fácil controlar a intensidade do esforço. É claro que é importante fazer uma avaliação inicial com o cardiologista, fazendo um laboratório, com o eletrocardiograma de esforço, para ver se a pessoa está apta a começar um programa de condicionamento físico. A partir desse momento, quer seja o ergométrico ou a avaliação ergoespirométrica, que é o cardiopulmonar, podemos fazer a prescrição, por exemplo, baseado na frequência cardíaca, para poder definir qual a intensidade que a pessoa, coerente com o diagnóstico, coerente com a condição física, dependendo da sua assiduidade, vai atingir aqueles seus objetivos. Então, o frequencímetro ajuda bastante e a pessoa, de tempos em tempos, olha para o frequencímetro para saber se aquele ritmo de caminhada no parque, na pista, na praia, ou mesmo na esteira, está adequado com o que o profissional prescreveu. Então, facilita bastante. Hoje está mais acessível, sem entrar no mérito se é caro ou barato, mas está muito mais acessível, os preços estão muito mais baixos do que eram antigamente. E ajuda muito. Tem a marca da Polar e tem outras marcas, também outras empresas também que vendem frequencímetro. Então, realmente ajuda o aluno, o cliente, o paciente, se tiver o frequencímetro. Dosar essa intensidade. Porque as pessoas, primeiro, têm que fazer o teste inicial para avaliar fatores de risco e para saber se a pessoa pode iniciar um programa de treinamento. A partir dessa liberação, é importante saber e quantificar qual é essa intensidade. Porque sair do sofá e fazer uma caminhada já está no lucro, se a pessoa realmente é saudável, né? E se pode treinar. Mas quanto que eu posso ganhar no treinamento? Fazer uma caminhada para quem é sedentário já ajuda, mas chega a um ponto que só uma caminhada vai ser pouco. Eu não vou deixar de ganhar o 100% que eu posso ganhar de um treinamento para a parte muscular, cardiovascular, respiratória e metabólica. Então, o que eu posso ganhar? O meu melhor naquele treino. Se eu sei que aquela frequência cardíaca no meu treino, para mim, por exemplo, tem que ser 120 batimentos, e se eu só chego com 120 batimentos no meu treino correndo, e se eu hoje for treinar e fizer só uma caminhada,
Claro que foi melhor do que ficar o dia inteiro no sofá num domingo. Mas, se eu for lá treinar e for treinar com 120 batimentos, eu aproveitei muito mais o meu treino. Concorda, doutor Rafael? Então, é uma ferramenta que ajuda bastante, né? Sim, ajuda bastante. Eu pego muitos pacientes, né, que acabam indo no cardiologista porque eles querem começar uma atividade física. Sim, E aí a gente prescreve, às vezes mesmo ele sem sentir nada, a gente prescreve o teste ergométrico. Porque a isso, gente sabe que o ergospirométrico ele é mais limitado, né, de aquisição, às vezes o plano não paga. isso. E aí o que que eu falo? No teste ergométrico, você vai ter lá a frequência cardíaca máxima que você atingiu, Certo. né? Isso, Então, o paciente ele tem aquele dado, frequência cardíaca máxima que ele atingiu. isso. Como que eu uso, professor, o frequencímetro? Por exemplo, eu quero treinar com uma intensidade alta. Eu preciso treinar com a frequência cardíaca máxima ou é quantos por cento da frequência cardíaca máxima que eu chego? Isso. Porque tem gente que fala assim, não preciso do teste ergométrico, nem do ergospirométrico. Eu faço 220 menos a idade e é essa a máxima. É. Entendeu? Como que o senhor analisa isso? O senhor que trabalha com isso mais de 20 anos. Isso, excelente questão novamente, doutor Rafael. Parabéns, excelente. Fórmulas de predição nós não recomendamos. Claro que tem municípios no Brasil e outras localidades no planeta que às vezes fica um pouco mais difícil você procurar um cardiologista para pelo menos fazer um teste ergométrico. Isso é uma questão também muito importante. Mas vamos nos basear que a pessoa tem condições de fazer um teste com um cardiologista num laboratório de ergometria. Excelente. Você vai ter a frequência cardíaca máxima atingida daquela pessoa. E nunca utilizar a predição, por exemplo, 220 menos a idade. Essa fórmula, que aliás já existe pelo menos há uns 50 anos, ninguém sabe quem é o autor. Não é o Carbone. O Carbone é autor de outra fórmula muito boa. Então, você, por exemplo, tem 40 anos, o máximo predito por essa fórmula é 180. 220 menos 40 anos nesse exemplo. Mas não quer dizer que eu tenha 40 anos, que todo mundo que tenha 40 vai chegar a 180. E o princípio da individualidade, onde fica? É um dos princípios do treinamento, da área da saúde. Então, você não está respeitando esse princípio. Então, o que tem em algumas bicicletas, algumas esteiras, que tem lá 220 anos de idade, isso é generalizado. Nós não recomendamos. Como na medicina, na educação física, no treinamento físico, o princípio da individualidade. Eu tenho 40 anos, posso chegar a 170, e outro de 40 pode chegar a 180, e outra pessoa de 40 anos pode chegar a 190. E para cada pessoa vai ter a sua frequência máxima, e aí sim vai ter o percentual que agora eu vou comentar, e cada pessoa vai ter a sua frequência de treino específica, individualizada. A literatura recomenda, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, para sedentários, fica próximo de 50%, 60% dessa frequência cardíaca máxima. Pessoas que já fazem uma certa atividade física com regularidade, há pelo menos mais de 3 meses, 60%, 70%. E pessoas mais condicionadas, que estão treinando há mais tempo, 70%, 80%, próximo de 80% dessa frequência máxima. Fazendo um treino intervalado, por exemplo. Porque é muito importante, que o Dr. Rafael comentou, levar em consideração o aspecto do trabalho do coração no treinamento. Só que nós não podemos esquecer da musculatura. Porque todo treino nós temos que visualizar o ser humano na avaliação e na prescrição, no mínimo em 4 variáveis que eu vou comentar agora. Na avaliação física, ergométrica e na prescrição do treinamento. O ser humano pode ser dividido pelo menos em 4 áreas, que eu vou comentar agora. Que é o aspecto, a área muscular, cardiovascular, respiratória e metabólica. Essas 4 variáveis, no mínimo, têm que ser consideradas do seu paciente no momento da avaliação. Se ele tem musculatura para fazer tal protocolo, para que ele chegue numa boa frequência máxima, senão ele não vai chegar na máxima que ele poderia atingir, o VO2 máximo e o seu metabolismo máximo, desde que o eletro e a pressão arterial permitam que o cardiologista não tenha que interromper a avaliação. E na prescrição, a mesma maneira. Já que ele deve realizar 150 minutos por semana, cada treino deve ter 30 a 40 minutos. Como que uma pessoa consegue fazer um treino de 30 a 40 minutos, por exemplo, caminhando ou pedalando? Tem que saber se a musculatura está coerente, porque se eu colocar uma intensidade alta, ele vai parar em 2, 3 minutos. Por isso, a musculatura tem que estar coerente para aquela prescrição, a frequência cardíaca também, a respiração, ventilação e VO2, e nível de tamponamento e acidose lactato. Então, tudo isso é muito importante se você considerar tanto na avaliação quanto na prescrição. Se tiver coerência, vai ser uma ótima avaliação e uma ótima prescrição. Se não, vem dor muscular, sintomas, lesões, e para quem já não gosta, acaba com toda a assiduidade
e o futuro no treinamento físico dessa pessoa. Não é isso, doutor Fael? Concorda novamente? Esses são os aspectos, né? Por isso que eu acho muito importante essa live, quando a gente fala sobre prescrição de treinamento, né? Porque assim, não sou eu, não é o médico que vai prescrever o treinamento da pessoa que quer começar uma atividade física. Às vezes é um cara obeso, com sobrepeso, sedentário, com atrofia muscular, e aí você vai falar, vai correr, entendeu? Ele vai desistir em menos de um mês, porque ou ele vai se lesionar, ou ele não vai ter massa muscular para fazer essa atividade física. É um paciente que já não expande bem, né, a parte pulmonar, vai limitar a parte pulmonar, vai limitar a parte metabólica. Então, assim, é importante a gente direcionar a pessoa que está pedindo ajuda para os profissionais adequados, não é? Senão a gente vai achar que a gente sabe fazer tudo. É a mesma coisa eu chegar para um paciente que fuma e falar para ele assim, ó, tem que parar de fumar. O que eu estou ajudando a ele falando isso? Se eu não der recursos, se eu não der profissionais que vão ajudar ele a diminuir a ansiedade, por exemplo, né? Tocando nesse assunto do obeso, né? Atividade física para o obeso, para aquele paciente que quer emagrecer. Emagrecer não, mas digo reduzir gordura corporal. Hoje a gente, né, como todo mundo fala, o menos importante é o peso e mais importante é o volume, né? Ou seja, é a gordura corporal que você tem. Porque às vezes o paciente pode ter um peso até um pouco acima em relação à altura, mas é um cara com um índice de gordura de 10, de 15, né? Então, e hoje o que a gente sabe que o importante é essa gordura corporal. Qual o exercício mais adequado, professor, para uma pessoa que quer emagrecer? Se ela vai fazer dieta, tudo certinho. Mas qual é o exercício principal? É exercício aeróbico, exercício de resistência? O que o senhor tem a falar para a gente? Isso, excelente questão novamente, doutor Rafael. É muito importante que a pessoa poder ter assiduidade no treinamento. O que seria assiduidade? Pelo menos 3, 4 sessões no mínimo por semana. Isso que seria importante ela estar realizando. 3 a 4 sessões, pelo menos por semana. Uma duração de 40 minutos, pelo menos 40 minutos. Isso é muito importante. A questão importante mais é de você definir a intensidade. E eu vou falar da intensidade tanto do aeróbio quanto do resistido. Por quê? A questão é muito importante. Condicionamento e emagrecimento. Você tem que acelerar o metabolismo da pessoa. Isso leva 10, 12, 14 semanas para a pessoa conseguir aumentar o seu metabolismo. É aí que se ganha o jogo. Por quê? Num treinamento físico de 30 a 40 minutos, a pessoa vai metabolizar o quê? 300, 400 quilocalorias. Isso é um pedaço de pizza. Depende da pizza, é claro. Esse treino de 30 a 40 minutos não vai emagrecer praticamente ninguém. O que vai emagrecer? Claro, alimentação é fundamental, sono e hidratação também. Mas a somatória desses treinos de 30 a 40 minutos vai causar um estresse nas mitocôndrias que vai fazer com que elas se aumentem tanto de tamanho quanto de quantidade. E dentro da mitocôndria tem lá o ciclo de Krebs. Pessoas condicionadas têm o dobro da velocidade desse ciclo de Krebs. Lá que se gera os ATPs, a energia. Esse calor que nós saímos aqui do nosso corpo, né, pode ser medido em laboratório. Eu meço aqui há muitos anos, colocando a máscara no rosto das pessoas. A pessoa que é condicionada, ela gasta mais quilocalorias por minuto do que um sedentário, que tem um metabolismo baixo. Então, como é que você, que é condicionado, dificilmente engorda? Porque o seu metabolismo é acelerado, com maior quantidade de mitocôndrias maiores e ciclo de Krebs mais rápido. E isso é do aeróbio, principalmente. E o resistido, aumentando massa magra. Quem tem mais músculo, o que acontece? Aumenta naturalmente o seu metabolismo. Como? Fazendo o resistido com o objetivo de hipertrofia. Eu publiquei agora um trabalho do Dr. Zimmermann que mostrou que, pelo menos está no meu Instagram, que praticamente uma pessoa que ganha 1,5 kg de músculo já pode proporcionar 9.000 quilocalorias a mais por mês, comparado com antes, com menos de 1,5 kg. Então, 1,5 kg de músculo que você ganhou não é fácil, mas se você tem assiduidade e é um pouco mais jovem, fica um pouco mais fácil. A cada 1,5 kg de músculo já pode repercutir praticamente a 9.000 quilocalorias a mais por mês. Então, essa pessoa já gasta muito mais energia por dia, por hora e por mês. Então, dificilmente ela vai emagrecer. Se for regrada na alimentação, pelo contrário, facilmente ela vai manter sempre o percentual de gordura baixa. Então, é aí que se ganha o jogo.
investindo no sono e hidratação, é claro, mas na alimentação sem extrapolar. E se você fizer isso, tendo prazer na alimentação, é claro, mas o quê? No aeróbio resistido, se você potencializar, acelerando seu metabolismo, é aí que se ganha o jogo. Porque dificilmente, se você fizer isso, você vai engordar, dificilmente. Por quê? As pessoas que treinam com regularidade estão mais aceleradas metabolicamente. São casas decimais por minuto, que vão dar um valor um pouco mais significativo por hora, por dia, por semana e por mês. Então, por isso que dificilmente uma pessoa condicionada engorda. Não só porque ela treina lá e gasta 300 quilocalorias na esteira 400, porque isso não emagrece ninguém. O que emagrece é a somatória de treinos e no que vai acontecer no seu organismo. E isso, como eu falei, é possível medir no laboratório. Eu meço aqui há mais de 20 anos. Coloco as pessoas com a máscara, deitado, sentado, em pé. 20 minutos em cada posição. E as pessoas que correm, nadam, pedalam e fazem o trabalho resistido, têm um valor acima da média dos mortais aí fora. E quem é sedentário e faz jejum tem um valor mais baixo ainda. Porque, por incrível que pareça, né, meus amigos e doutor Rafael, se você quiser engordar, basta não comer. Por quê? Quando você comer, vai reter até os talheres, porque o corpo, falei, vai ficar 7, 8 horas sem comer. Então, tudo que você comer, o seu corpo retém. Agora, se você come a cada 4, 5 horas alimentos saudáveis, o corpo elimina o que não vai precisar, porque ele sabe que daqui a 4 horas você vai comer pequenas porções de alimentos saudáveis. Concorda, Rafael? Então é aí que se ganha o jogo. Mas para isso leva 10, 12, 16 semanas. É o que nós falamos para as pessoas. A senhor não engordou 30 quilos em 30 dias. Por isso, não vai perder 30 quilos também em 30 dias. Como as pessoas são ansiosas, agitadas, estressadas, imediatistas, tudo é para ontem, vai para a academia e uma semana emagrece, desaparece. Concorda, doutor Rafael? A parte fisiológica, a parte operacional, a parte psicológica, emocional, tudo isso a gente tem que falar com o nosso paciente, o nosso aluno, o nosso cliente, não é isso? Concordo plenamente, professor Newton. E é isso que o senhor falou, né? O nosso organismo ele é totalmente adaptável. Não é à toa que a gente domina esse planeta, né? Porque nós conseguimos nos adaptar de uma forma tanto para o bom quanto para o ruim, né? Professor, teve uma pergunta durante o dia, né, sobre palatinose, né? Se palatinose como pré-treino, se ele engorda para uma pessoa que quer emagrecer, o ideal é ela tomar palatinose ou tem alguma outra recomendação para você fazer um pré-treino ou um pós-treino? Como que é essa questão do pré e do pós um paciente que faz atividade física e quer emagrecer? Isso, excelente. Não hipertrofiar, pensando no emagrecimento. Viu só, cara, tá boa aqui a imagem, a transmissão, senão eu mudo de sala aqui. Tá tudo bem? Tá conseguindo? Tá bom, tá bom. Pra mim tá bom, pessoal, acho que ninguém reclamou não também. Não? Tá tudo bem. Estão adorando a live aqui. Tá tranquilo. A palatinose, obrigado. Qualquer coisa eu vou me comentando, senão eu mudo de sala aqui, aproveitar aqui a internet. Então o que acontece? A palatinose, não que seja obrigatória, mas já que é uma questão também importante. A vantagem da palatinose em termos de digestão e assimilação. Então ela possui um baixo glicêmico. Então, para quem quer não ter esses picos de insulina, para quem já é diabético ou resistência, ou já tem resistência à insulina, principalmente, não só alimentos integrais, mas a própria palatinose, comparado com a maltodextrina, dá uma diferença bem significativa. Então, para a gente poder ter uma ideia, o arroz normal aí, se tem um valor de 100, a palatinose fica um terço aí, 30, 40 aí desse valor do arroz. Então, isso, em termos de absorção, atividade nervosa simpática, a digestão e assimilação, é uma estratégia interessante, principalmente para atividades de longa duração. Não que seja obrigatório, mas é uma hipótese, se você tiver facilidade numa loja de suplementos, quiser utilizar, principalmente para provas de longa duração, 45, 60, 90 minutos. É uma estratégia interessante, porque ela vai liberando e mantendo uma certa glicemia, uma certa disposição no rendimento para provas mais longas, treinos de 1 hora e meia. Pode ser uma estratégia interessante. Maltodextrina, uma glicose normal, um carboidrato, já vai disparar e, como eu sempre falo nos cursos, não é interessante sempre minutos antes se alimentar. Para quem emagrecer, já gravei até uns vídeos lá no YouTube, no área de treino, o que seria interessante, né, para termos de rendimento e emagrecimento? Você já, pelo menos 1 hora e meia antes, já ter feito
Tudo bem, se alimentado, nada muito pesado, mas uma hora e meia antes, para quem quer já emagrecer, já não se alimentar, você está bem alimentado, mas não ter o carboidrato prévio, logo 15, 20 minutos antes do treino. Isso é muito ruim, porque você dispara a insulina e prejudica o rendimento. Quando você precisaria ter essa insulina sendo utilizada pela parte muscular, por exercício físico. Então, uma hora antes do treino, já evitar o carboidrato. E sim, pós-treino, o que seria interessante? Né? Pós-treino, para quem quer emagrecer, priorizar um pouco mais de proteína. Você pode até ter proteína pós-treino e evitar o carboidrato. Porque, para quem quer emagrecer, essa proteína acelera o metabolismo. Você não ingeriu esse carboidrato pós-treino tão precocemente, pós-treino, você não vai disparar a insulina e toda vez que a insulina estiver baixa, o hormônio de crescimento vai estar alto. Então, isso é muito vantajoso para quem quer favorecer a lipólise pós-treino, atrasando um pouco mais essa ingesta de carboidrato pós-treino. Então, isso é uma estratégia interessante. Pré-treino, você está bem alimentado, mas uma hora antes já evitar ingerir qualquer alimento. Mas o que seria interessante também pré-treino? Proteína ou uma gordura saudável. O que é uma gordura saudável? Castanha, nozes, amendoim. Então, você pode até ingerir isso antes. É questão também, doutor Rafael, as pessoas comentam, mas logo cedo não tenho apetite, não quero comer. Ou então, chega à tarde, eu não estou com apetite. Mas é claro, você não pode ir treinando, e vai treinar com 4, 5 horas em jejum. Então, o que acontece? É interessante ter pelo menos um carboidrato umas 3, 4 horas antes, vai te abrir o apetite, você vai se alimentar com essa proteína e gordura saudável, uma hora antes do treino, não mais, vai treinar, e aí sim, pós-treino, proteína e uma gordura saudável. E o carboidrato, 2, 3 horas depois. Isso é uma estratégia interessante. Para quem quer emagrecer, priorizar a proteína, acelera o metabolismo, manter o nível de carboidrato baixo. Você vai ter glicogênio no corpo, sim, não vai formar corpos cetônicos, não vai ter proteólise. Por quê? Você está bem alimentado. Você só se privou uma hora e meia antes do treino e pós-treino você vai ingerir o carboidrato depois de 2, 3 horas. Isso está confirmado pela nutrição e eu coloco vários artigos científicos recentes, atuais aí, corroborando com tudo isso, né, doutor Rafael? Então, a regra é simples aí, né, do emagrecimento. Quando a hipertrofia, podemos até comentar hoje, aí já muda um pouco o contexto. Hipertrofia precisa entrar o carboidrato. Mas no caso aqui de emagrecimento, não é jejum, mas sim priorizar o que? Proteína e uma gordura saudável. Concorda, doutor Rafael? Isso é o que fala a parte metabólica, né? Professor, eu vi um post seu falando sobre treinamento em jejum. A gente está tocando nesse assunto. O que acontece? Tem pessoas que acham que vou treinar em jejum, né, porque aí eu vou emagrecer. O que o senhor tem a falar sobre isso? Isso, minha opinião. Treinamento em jejum. Isso. Então vamos esclarecer primeiro para as pessoas. Ótima questão, doutor Rafael. Eu publiquei agora os artigos científicos que eu pesquisei na internet. Vamos esclarecer primeiro o jejum. Cara, se você está sempre bem alimentado, uma primeira situação, a pessoa jovem, saudável, está sempre bem alimentado, e aí almoçou, tomou um café da manhã, almoçou bem, meio-dia, e vai treinar às 5, 6 horas da tarde. Está em jejum para ir para a academia? Sim. Vai ter prejuízo de perda de massa magra? Não. Não vai, porque 5, 6 horas de jejum não vai ter proteólise, não vai ter quebra de proteína exageradamente para perder massa magra, não vai formar corpos cetônicos, não é isso. Então, vamos esclarecer, porque isso às vezes pode confundir as pessoas. Quando a gente fala em jejum, então nesse caso, vai ter perda de massa magra, que você está bem alimentado e fica 5, 6 horas e vai para a academia treinar em jejum de 5, 6 horas e está sempre bem alimentado, não vai ter perda de massa magra significativa. Vai ter perda no desempenho na academia? Um pouco, porque 6 horas sem se alimentar, você vai lá para o supino, para o leg press ou para uma esteira correr, seu desempenho não vai ser o mesmo do que se você tivesse alimentado 4, 5 horas da tarde e vai treinar 6, 7 horas da noite. Então, um pouco de prejuízo no desempenho você vai ter, mas não vai ter perda de massa magra. Fala do jejum que vai entrar em catabolismo, que vai ter prejuízo, é aquela pessoa que tem o hábito de já ingerir pouco carboidrato, manter o tanque, né, baixo de glicogênio, e fica 4, 5 dias, 6, 7 dias por semana, 12, 14 horas sem se alimentar e vai fazer atividade física. Então, isso forma corpos cetônicos, que é um material tóxico. Nós não fomos feitos para viver com base em gasolina batizada, como se fosse alimento tóxico. É que nem você abastecer gasolina batizada. Você não sente hoje, amanhã, mas depois o prejuízo vai ser muito grande no mecânico. É a mesma coisa assim. Nosso sistema nervoso funciona à base de oxigênio, água, vitamina B6,
zinco e carboidrato. Nesse planeta, nessa dimensão que nós vivemos, as regras são essas. Você não pode enganar seus neurônios e falar agora que ele vai viver com corpos cetônicos. Deus, o universo, criou nessa dimensão glicose no sistema nervoso. Não é corpo cetônico. Então as pessoas vão vivendo com essa gasolina alterada. Claro, a pessoa está comendo pouco, está tendo prejuízo no desempenho. 70% do músculo é água, quando ela sobe na balança, está pesando menos. Mas muitas vezes ela perdeu músculo. Então, nesse caso, esse jejum de 12, 14 horas, e com esse hábito e treinar dessa maneira, não é o adequado, não é o correto. Ah, mas você vê na internet pessoas que emagreceram. É claro, a pessoa comia de tudo. Para de comer, claro que vai emagrecer, nem que seja perdendo músculo. Na balança está pesando menos. Mas isso causa um certo viés. Então, por isso que nessa live a gente está desmistificando. Eu comentei de 5, 6 horas, que não é ruim, mas não é o ideal. 12, 14 horas, que é pior ainda, e perde massa magra. Então, como é que emagrece? Como nós falamos agora há pouco. Acelerando o metabolismo, e aí que ganha o jogo. O que ganha o jogo é aumentando a quantidade de ativação das mitocôndrias com o ciclo de Krebs e aumentando massa magra. Quem tem mais músculo, naturalmente, gasta mais energia por minuto. Então, você tem que aumentar a musculatura das pessoas, principalmente as pessoas que estão chegando na terceira idade e já tem um processo de perda de massa magra natural. Você tem que desacelerar o processo de perda de massa e acelerar o processo de ganho de massa. Então, essas pessoas vão estar com qualidade de vida, metabolismo acelerado e dificilmente vão ser obesas. A regra é simples. Para você ter disciplina, investir na sua saúde. É o que eu falo. Cuide bem do seu corpo, você ainda mora nele. Então, as pessoas precisam dar importância no próprio corpo. Você ainda mora no seu corpo, então você tem que cuidar daquele corpo que você ganhou temporariamente. Não é isso, doutor Rafael? É o que eu penso, né? Com certeza. E tudo está interligado, né, professor Newton? Porque, assim, o que eu falo, o que eu oriento sempre para os meus pacientes, que, assim, a partir dos 40, 50 anos de idade, a gente começa a ter esse processo de sarcopenia, né, de perda de massa magra. Então, se você é jovem e você é sedentário, você está perdendo. Todo mundo se preocupa com o financeiro, né? Não, vou fazer uma poupancinha para quando eu ficar velho eu poder me aposentar bem. Mas o que é a gente aposentar bem e ser atrofiado, não conseguir nem sair, pegar um ônibus ou pegar um carro para viajar? Então, assim, a gente tem que poupar agora e crescer a nossa massa magra, por quê? Quando nossos hormônios começar a diminuir, mulher, quando entrar na menopausa, começar a diminuir estrogênio, homem, a gente não perde totalmente a testosterona, mas a gente tem uma baixa da produção, né? A gente vai ficar menos anabólico. E aí é muito mais difícil a gente ganhar massa magra com 50, 60 anos. Né? Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente está jovem, ter disposição para fazer atividade física, né? Para ganhar massa muscular, né? Ganhar massa magra. E aí, professor, eu te pergunto, pensando numa medicina, numa equipe multiprofissional e integrativa, né? O sono, como que o sono pode contribuir para uma pessoa que quer ganhar massa muscular, que quer hipertrofiar, e como que a falta do sono ou um sono inadequado pode prejudicar essa pessoa, né? Porque eu vi num post seu também falando sobre 5 dicas para você hipertrofiar melhor, né? E com saúde e mais rápido. E uma delas é a questão do sono, né? Excelente, doutor Rafael. De novo, brilhante. Parabéns. Obrigado pela oportunidade aí também. É o que eu falo na minha modesta opinião, são 5 pilares. Se você seguir, praticamente, você vai estar indo muito bem em termos de saúde na sua vida. São 5 pilares, na minha modesta opinião. Que é sono, que eu vou comentar agora. Obrigado pela oportunidade. Alimentação saudável, é claro. Hidratação, treino aeróbio resistido. Se o paciente está fazendo isso, está realizando isso com regularidade há muito tempo, se ele não tiver algum defeito genético, enfim, muito provavelmente, né, ele vai ter saúde. Ele vai ter saúde. Pelo menos ele está fazendo a parte dele. É o genótipo e o fenótipo. A parte dele ele está fazendo. Tudo bem? O cromossomos você não muda, mas o como somos, sim. Então, a parte, né, genética, você não muda, que são os cromossomos. Mas como somos, que é o fenótipo, você tem condições de mudar. Nem que seja 25%, 30% que é o fenótipo, é a sua parte, é a nossa responsabilidade. Então, aí entra o sono. O sono é muito reparador para o nosso organismo. Primeira parte cognitiva, que nem o do computador. O computador não tem a memória RAM. Até o computador precisa sobrecarregar, não sei o quê. Você vai comprar um computador, investe mais, com uma memória RAM maior. Quando você dorme, você precisa chegar no sono REM para limpar a sua memória RAM.
Então, o que acontece? O sono REM vai fazer o quê? São as fases do sono. Por isso, você tem que estar num ambiente tranquilo, não dormir, deitar com o celular. Tem todo o ritual que eu posso comentar do sono, algumas dicas também. Criar o hábito do sono. As pessoas colocam o despertador para acordar, você tem que colocar o despertador para dormir também. Então, tocou o despertador, por exemplo, 11 horas da noite, tocou o despertador, que nem às 6 da manhã, tocou o despertador, está na hora de dormir. O seu, minha modesta opinião, tem que se ligar o celular, ir para um ambiente tranquilo, já ir criando o hábito e você cria esse biorritmo, vai criar um ciclo circadiano para o seu corpo para ele se habituar. Nesse período aí que você está no sono REM, você está limpando sua memória RAM. Seus neurônios agradecem, está tendo uma reciclagem, vai ver só o que vai ter que ficar, o resto vai ser deletado, pelo menos, e para os outros diretórios aqui. O aspecto cognitivo agradece demais. Facilita a memória, aprendizagem, enfim, o aprendizado do dia seguinte. Isso é muito importante. A parte de hormônios, cortisol. Quem tem nível elevado de cortisol, importante hormônio, mas em excesso, o estresse, a ansiedade, o catabolismo, você já tem sarcopenia, tem o nível de cortisol elevado, como é que você vai ter testosterona elevada com cortisol alto? Não tem como. Sarcopenia fica acelerada. Então, o sono é o momento que você vai administrar o cortisol para o hormônio importante, mas que vai abaixar e vai ficar no nível que tem que ficar, que é o nível saudável. E principalmente o hormônio do crescimento, que é o GH, que vai ser potencializado no sono REM. Então, você vai acordar regenerado, recuperado, com a sua parte hormonal no auge. É o que eu falo, de manhã você acorda com o celular 100% carregado a bateria, você deixou na tomada. E de manhã você tem que acordar 100% energizado e carregado. Agora, você acorda com o celular 100% carregado e o seu corpo não. É uma inversão de valores, não é isso, doutor Rafael? A pessoa dá mais prioridade ao celular, ao carro, aos bens materiais, e não à parte espiritual e orgânica e fisiológica e incoerente. Então, esses são os principais benefícios do sono. Então, você tem que criar um hábito. Claro que tem pessoas, não é que são preguiçosas, mas biologicamente precisam ter 7, 8 horas de sono, e outras com 6 horas é o suficiente. Mas se o seu mínimo é 6 horas, o ideal é 6 horas, tem que dormir 6 horas. Nesse universo, as regras são simples. Se o dia tem 24 horas, pelo menos às 6 às 7 horas, você tem que arrumar um jeito de dormir. É um sono constante, contínuo, não é meia hora depois do almoço, 1 hora à tarde, 1 hora de manhã. Não é. É 6 horas no mínimo, de 6, 7, 8 horas para algumas pessoas. Não tem jeito, fisiologicamente é isso. E é claro, a gente vai envelhecendo, o doutor Rafael sabe mais melhor do que eu, pessoas com mais idade, o ideal, né, ou pelo menos a necessidade diminui, e quando é bebê, quando é criança e adolescente, ainda tem uma carga horária que necessita de mais horas, pela própria característica da criança, do bebê e do adolescente. Então é isso que eu penso da parte cognitiva, aprendizado, cortisol, GH, parte regenerativa e de recuperação também. Concorda, doutor Rafael? Né, esses são os aspectos importantes, né? Concordo plenamente, professor Newton. Obrigado. E voltando à questão do sono, continuando um pouquinho, acrescentando um pouquinho de tudo que o senhor já falou e resumindo, o sono é muito importante, porque é no sono que a gente reequilibra a nossa parte hormonal, né? Se a pessoa não dorme bem, é aquilo que o senhor falou, cortisol alto, estresse, aumenta cortisol, o aumento do cortisol diminui GH, diminui testosterona, a pessoa está cansada, a pessoa não tem libido, né? Então, assim, você chega no consultório, a pessoa, tô cansado, tô isso, aquilo, você vai pesquisar um monte de exames e não pergunta como que ele está dormindo, né? Por isso que criança, a gente vê muito isso, né, em endócrino. Criança que é muito estressada, né, tem um cortisol alto, ela não cresce, ela não desenvolve, né? E o mundo está muito doido. As pessoas estão repondo GH, adultos repondo GH, injetando testosterona, né? Então, assim, é tudo imediatista. Minha testosterona está baixa, entendeu? Eu quero hipertrofiar, vou aplicar GH, vou tomar GH. E, assim, se a gente for pensar num ser humano como um todo, né, aonde está o problema? Por que ele está diminuindo a testosterona se o testículo dele está funcionante? Por que o GH dele não está ajudando ele a hipertrofiar a musculatura, se ele faz atividade física, se ele come adequadamente? E aí você vai ver que é lá no sono, não é um sono reparador, é um cara que é estressado o dia inteiro, está com cortisol lá no teto, né? E aí o sono realmente não vai ajudar, né? Então, eu acho que é isso que o senhor falou.
Professor, eu acho que a gente está quase finalizando, né, Ah, essa live nossa, pelo ah, tempo. poxa, É, nossa, passa muito rápido, né? agora falando, empolgando aqui com o doutor Rafael, com os nossos amigos aqui. Nossa, se Deus quiser, a A primeira gente de vai junho, afundando cada vez mais o tema. é, certamente. Sim, mas ainda tem tempinho para fazer alguns comentários, doutor Rafael, assim? Ainda tem? Sim, sim. Então, eu gostaria que o senhor fizesse os seus comentários, né? Porque foi enriquecedor. E a gente marca um outro dia uma outra live, né? Para continuar o assunto. Mas eu queria que o senhor fizesse um resumo ou umas considerações finais, que será muito importante para a gente. Certo, muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço ter a oportunidade de estar com o doutor Rafael, um grande médico, um grande cardiologista. Se Deus quiser um dia conhecê-lo pessoalmente, ou aqui no Encore, aqui em São Paulo, ou quando eu for para São José dos Campos, que eu já, Vou como eu aí já fazer vídeo. várias vezes lá para São José. Um abraço para todo São José dos Campos ali, que eu vou sempre dar para cursos de especialização e pós-graduação. Então, certamente o que é importante, né, que o Dr. Rafael comentou, né, que nós conversamos, a importância da avaliação física antes do início de uma prescrição do treinamento físico, e o ser humano, pelo menos na nossa opinião, pelo menos na minha opinião, tem que ser visto da parte muscular, cardiovascular, respiratória e metabólica. Claro, a parte cognitiva, emocional, social, claro que é importante. No mínimo nessas 4 variáveis para os assuntos de hoje aqui de avaliação e prescrição. E que se ele respeitar sono, hidratação e alimentação, treino aeróbio resistido, tendo essa periodicidade com avaliações médicas e tendo essa periodicidade, assiduidade e regularidade no treinamento físico, seguindo esses 5 pilares, certamente ele está fazendo a parte dele. Muito certamente ele vai ter uma longevidade com qualidade. E, comentando, Rafael, para finalizar, eu pergunto para as pessoas, quem quer passar dos 100 anos de idade? Ah, uma ou outra. Eu falo, quem quer passar dos 100 anos de idade com muita saúde? Aí todo mundo já começa a levantar a mão. Quem quer passar dos 100 anos de idade com muita saúde e muito dinheiro? Aí todo mundo quer. Eu falo, ó, a parte financeira não sou especialista, mas a parte de longevidade e com esses 5 pilares, pelo menos você vai estar fazendo a sua parte de passar dos 100 anos e com muita saúde, para sim curtir o neto, bisneto e tataraneto e poder sair, viajar, passear e poder curtir toda a sua aposentadoria com saúde, disposição e curtindo a família com qualidade de vida. Então tenta seguir esses 5 pilares, acelerando o seu metabolismo com aeróbio resistido, não esquecendo a hidratação, arrumando um tempinho, certamente 6, 7 horas, que é um tempo sagrado ali para você dormir, né? Tendo prazer na alimentação, sem ser rigoroso ao extremo, mas sabendo que você pode conciliar prazer com nutrição e ao momento ser um ritual muito assim gratificante da alimentação com saúde e tendo conciliando com o seu prazer aí, o paladar na comida. Então tente respeitar esses 5 pilares, você vai acelerar seu metabolismo, ganhar em saúde, longevidade e qualidade de vida. Essas, pelo menos, são as nossas mensagens aqui. Doutor Rafael, os amigos que concordam, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Depois eu vou copiar o link do doutor Rafael no Instagram dele, se ele autorizar, eu coloco também, depois vou baixar hoje à noite, amanhã eu já coloco no canal Área de Treino lá no YouTube. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, doutor Rafael. Fiquei muito contente e agora aguardo suas considerações finais e me coloco já à disposição, doutor Rafael, para futuros convites aí, futuras lives aí também. Fiquei muito emocionado, muito contente. Deus abençoe e desejamos um futuro aí muito promissor aí. Certamente os beneficiados maiores serão seus pacientes, seus amigos. Obrigado mais uma vez. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, a ter aceito o meu convite, né? Com certeza todo mundo que está assistindo essa live e as pessoas que vão assistir depois também vão crescer muito desse lado, nessa visão, né? De que as pessoas às vezes se preocupam em tá na hora de fazer atividade física. Então vou tomar meu pré-treino, vou fazer atividade física, vou fazer meu pós-treino. E o que a gente mostrou aqui que não é só as 6 horas que antecedem ou que após a atividade física que o importa. Importa toda uma rotina de vida que ele tem. O sono importa, a hidratação ao longo do dia importa, né? Intercalar um pouco de atividade aeróbica com resistido, né? Eu acho que tudo isso é importante. E o senhor falou uma coisa muito importante, né? Envelhecimento saudável. E o que eu falo repetindo a minha fala, o que eu falo para todos os meus pacientes, até para morrer, a gente tem que ter saúde para morrer. Porque senão a gente vai dar trabalho para as pessoas que a gente mais ama nessa vida, né? A nossa família. E a gente vê muitos casos disso,
né? Pacientes com câncer em fase terminal, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com AVC, sequela de AVC, né? Com 60, 70 anos de idade. A esposa é a única companheira que tem, com mais ou menos a mesma faixa etária, tendo que cuidar. Depois, no fim da vida, você tem que cuidar da pessoa que você gosta, entendeu? Por isso que eu falo, até para morrer, é bom a gente estar bem, de saúde, sem dar trabalho para ninguém, e uma hora o coração parar e morrer sem dar trabalho para ninguém, né? Então, acho que assim, o ser humano, às vezes, ele é muito individualista, e ele fala, eu ouço isso direto, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu falei, beleza, mas assim, a gente não sabe quando nem como vai morrer. Então, tenha saúde até mesmo para chegar no último dia da sua vida e morrer sem dar trabalho para os outros, para quem está sempre com você, né? Eu acho que isso é o meu recado. E a gente só consegue isso com atividade física, né? Não adianta ficar fazendo exame, não adianta querer ir no médico toda hora, tá? Se você não faz atividade física, você não tem saúde. É a única coisa que dá saúde para as pessoas é atividade física. As pessoas acham que saúde é ausência de doença. Não, a saúde é quando você tem um bem-estar físico, psicológico, mental, espiritual e fazendo atividade física, né? Se você não faz atividade física, nenhum remédio vai dar, nenhum remédio reduz 50% o risco de você ter infarto, AVC, câncer, né? É atividade física. Porque tem muitos benefícios que a gente nem sabe ainda. Tem muitos hormônios, muitos, né, bioquímica que a gente nem sabe como isso atua no nosso corpo, né? E eu acho que era isso. Então eu agradeço novamente, tá, esse bate-papo que foi muito bom, muito enriquecedor. Vou deixar essa live salva. Pessoal que está assistindo aí, que acha que é importante para as outras pessoas, compartilha, divulga, tá? Isso aqui, sigam o canal do professor Newton Neves, tá? Tá aí nos comentários, a gente vai deixar. Tem ótimas informações para quem quer começar atividade física e para quem já faz atividade física, né? E quer melhorar o rendimento. Certo, gente? Professor, muito obrigado. Obrigado. E a gente se encontra numa próxima live. Vamos marcar uma próxima live, né? Sim, com certeza, se Deus quiser. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado a todos que participaram, os amigos que entraram na live. Obrigado por toda a noite. Obrigado também. Boa noite. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal, pelos comentários aí. Só elogios, né, do professor. Um abraço a todos. E se alguém tiver alguma dúvida aí, manda nos comentários, tá bom? Coloca no comentário, manda um direct pro professor ou para mim e a gente vai respondendo, tá bom? Um abraço, pessoal. Vou encerrar aqui.